Oi pessoal, hoje nós estamos iniciando a nossa playlist de artesanato. Então a primeira coisa que nós vamos fazer é um porta-chaves em formato de araras. Vamos lá? Nós vamos precisar de algo firme para colocar a peça, para poder secar. Aqui eu tenho um pedaço de cerâmica, você pode usar um pedaço de tábua, o que você tiver firme que caiba a peça inteira aqui dentro, porque depois nós vamos transportar ela daqui e colocar em um lugar sombreado para poder secar a peça. Nós vamos precisar de um molde, aqui nós temos um molde em formato de araras. Esse molde eu fiz em papelão, depois eu vou ensinar a fazer esse tipo de molde. É desenho que eu tirei da internet, fiz no papelão. Precisar também de equipamentos para mexer. Aqui eu tenho duas faquinhas, uma faca sem serra, ela é toda lisa de ponta. Eu tenho aqui um cortador de bolos, que eu adoro fazer artesanato com ele, que eu acho fácil para poder trabalhar. Arame firme, esse arame firme para a gente poder colocar a chave aqui, do jeito que ele suporta a chave. Lion, sai daí! Um arame tem que ser firme, do jeito que ele suporta o peso da chave e ele dobra. Então, nós vamos precisar desse arame. Deixa ele aqui. Arame cozido, para poder utilizar na estrutura da peça, para poder manter a peça mais firme. Alicate que nós vamos precisar. Essas são as ferramentas. Além disso, nós vamos precisar de uma massa. Aqui eu fiz uma massa 1 por 1. É uma massa de cimento com areia. Somente cimento com areia, 1 por 1. E depois de feita essa massa de cimento com areia, a gente acrescenta mais ou menos uma colher de sopa de detergente. Aqui eu vou medir na minha colher, mas é mais ou menos a medida de uma colher de sopa de detergente. Por que que o detergente, a gente coloca na massa o detergente? Porque ele ajuda a massa na hora que você estiver moldando. Então, a massa fica bem melhor de trabalhar quando ela tem o detergente. E a gente acrescenta a água, mistura essa massa até que ela fique nessa consistência. Observa só, olha. Eu estou virando, tá vendo? Ela cai em placas, ó. Ela não tá mole e também não tá dura demais, esfarinhada. Então, na hora que a massa estiver nessa proporção, nessa consistência, tá na hora da gente trabalhar com ela. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos precisar de um plástico, que nós vamos forrar essa cerâmica. Por quê? Porque depois nós vamos utilizar a cerâmica para outras peças. Então, se a gente não forra a cerâmica fica cheia de cimento, depois vai dar trabalho para poder tirar. O plástico fica mais fácil. Então, pessoal, não se esqueçam, já se inscrevam no nosso canal. Aqui embaixo do ladinho tem um linkzinho para vocês se inscreverem no nosso canal. Ative o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos. Compartilhe o nosso vídeo para ajudar o nosso canal a crescer. A gente precisa muito dessa ajuda. Dê um joinha, que esse joinha ajuda na divulgação dos nossos vídeos. Então é isso. Vamos lá? Pegando essa massa, nós temos a superfície preparada. Nós vamos pegar essa massa e espalhar ela nessa superfície. Tá vendo que eu coloco a massa, ela não derrete pros lados? Então, ela tem que estar nessa consistência. Aí, nós vamos colocando. Espalha a massa de forma que ela vai cobrir uma boa parte. Uma boa parte dessa superfície. Pronto, espalhou a massa. Chega o molde perto para ver se mais ou menos vai estar do tamanho que a gente precisa. Não encosta por enquanto, só chega perto. Vai estar mais ou menos. Você vai precisar de um pouquinho de massa aqui na parte da cabeça da segunda ararinha. Aí nós vamos pegar o arame cozido para usar ele na estrutura da peça. Aqui eu tenho um pedaço de arame. Nós vamos começar com o maior. Nós vamos pegar a nossa peça, colocar ela aqui, olhar mais ou menos onde nós vamos colocar o arame. Então, vai ser mais ou menos nessa reta e coloca o arame.
Aí nós vamos pegar mais um pedaço de arame, mede mais ou menos aonde vai colocar, tira o molde e coloca o arame. Vai afundando ele no cimento. Mais um pedacinho de arame, que nós vamos colocar atravessado assim. Coloca mais ou menos onde vai ficar a peça. Eu vou colocar dessa ponta dessa cabeça até aqui, ó. Tá vendo? Aí nós vamos medir e vamos colocar. Aqui, ok. Feito isso, nós vamos tampar bem assim, de forma leve, essa peça, os arames. Nós vamos tampar os arames. Depois disso, nós vamos pegar um plástico. Vamos colocar um plástico por cima desse cimento. Nós vamos colocar um plástico pra gente conseguir fazer com que a peça fique lisinha e uniforme. Aí nós vamos pegar algo para poder usar como rolete. Aqui eu tenho um pedaço de cano, tá vendo? Um pedaço de cano que eu cortei e aí eu uso nas minhas peças. Aí você vai espalhando a massa, alinhando ela. Tá vendo? Eu tô alinhando a massa até que eu vou passando a mão até que eu sinta ela bem alinhada. Então, aí nós vamos passando. Depois a gente tira o plástico. Olha como é que ficou bem alinhadinha. Ficou bem lisinha, bem boa para trabalhar. Então, agora nós vamos fazer o seguinte. Pressionar o nosso molde. Nós vamos colocar o nosso molde. Lembrando mais ou menos onde está os arames. Vamos colocar o nosso molde. Pressiona o molde. E vem cortando. Com uma faca de ponta. E vem cortando. Vem fazendo o molde, ó. Já empurrando a massa pra fora. Aí, tá vendo? Nós vamos cortando. Aí você vem, esse excesso de massa aqui, a gente tira e volta para nossa vasilha, porque esse resto aqui dá para montar mais uma peça depois. Volta para vasilha. Inclusive também esse restinho de massa, além de montar mais peça, vai ajudar nos retoquezinhos da própria arara que nós vamos precisar de fazer. Caso precise fazer algum retoque, a gente vai usar essa massa. Pronto. Feito isso, tá vendo que eu tirei todo o excesso de massa? Não tem nenhuma massa em volta mais. Nós vamos tirar o nosso molde. Tira com cuidado. E a arara tá quase toda formada, tá vendo? Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos deixar o nosso molde aqui do lado. E vamos terminar de moldar a arara no olhar mesmo. Observa aqui, ó. O arame, ó. Ele saiu um pouco pra fora, não tem problema. A gente vem aqui, entorta ele e vamos jogar ele pra dentro da peça. Essas imperfeições que acontecem enquanto a gente tá fazendo a peça, não tem problema, porque a gente vai trabalhar ela ainda. A gente vem, eu tô olhando o meu desenho, olhando o meu molde e tô trabalhando em cima do meu molde, tá vendo? Enquanto isso, a minha arara vai tomando forma.
Puxa. Vai cá, chega. Se precisar, pega um pouquinho mais de massa, vai colocando para poder tampar as imperfeições que aparecem. Agora é o momento da gente trabalhar a peça. Vai passando a faquinha por cima para poder deixar a peça o mais lisinha possível. Para tampar as imperfeições. Lembrando, pessoal, que isso aqui é um artesanato. Então, o artesanato, ele não é uma peça totalmente padronizada, tudo lisinho, tudo perfeito, porque é um artesanato. Esse é o charme do artesanato. É ter detalhes que foi um produto manufaturado, foi feito pelas mãos de uma pessoa com carinho. A gente faz o artesanato com muito carinho. Cada vez que um artesão está fazendo uma peça, ele está colocando todo carinho naquela peça, seja para poder vender, seja para poder dar de presente, seja para ele mesmo. Ele está colocando carinho na peça. Então, pronto. Então, aqui a nossa peça está toda moldada. Agora, nós vamos colocar os porta-chaves. Nós vamos precisar do arame firme, aquele arame que eu mostrei para vocês no início, que é bem firme, e o alicate. Primeiro, nós vamos medir a distância que eu quero para colocar as chaves. Então, essa distância é mais ou menos que eu quero. Tá vendo? É um dedo, dá mais ou menos um dedo mais ou menos assim, uma ponta do dedo. Aqui eu uso um alicate de ponta fina, eu dobro pra cima. Dobrei pra cima, tá vendo? Depois, eu vou pegar essa peça, vou colocar de lado, igual tá aqui. E vou dobrar, vou dar uma distância de mais ou menos, de novo, um dedo desse indicador. E vou virar pro lado. E a peça vai ficar assim, olha. Olha só como é que ela tá, ó. Ela tem uma parte virada pra cima e uma parte virada pro lado. Aqui eu vou cortar. Por que que eu fiz dessa forma? Porque aí como que ela ficou? Olha, ela fica uma parte virada pra cima e uma parte virada pro lado. Por que que eu fiz dessa forma? Para eu poder encaixar ela aqui. Aí eu venho aqui, pego a peça e encaixo aqui no nosso porta-chaves. Quando você for colocar esse aramezinho, a peça começa a dar alguns defeitinhos. Não tem problema, porque nós vamos colocar mais massa ali. Aí nós vamos fazer de novo. Mais ou menos um dedo a gente dobra pra cima.
Vira a peça de lado, mais ou menos um dedo. E vira ela de lado. Feito isso, a gente corta. Aí a peça caiu. Nós vamos pegar a peça que ela caiu aqui no chão. E aí nós temos mais uma peça pronta. Nós vamos colocar alinhada aqui. Mais ou menos na mesma reta que tava a outra, tá vendo? Aí nós vamos pegar mais uma. Dobra pra cima. E dobra pro lado. E vamos colocar. Observa se os arames estão ficando na mesma posição. Para não ficar uma chave lá em cima, outra na mesma reta, tá vendo? Eles estão na mesma reta. E vamos fazer um último. Aqui eu tô fazendo um porta-chaves para 4 chaves. 4 molhos de chaves. Vou fazer o último. Feito isso, nós vamos pegar a massa e vamos colocando a massa no pezinho deles. Nessas rachadurinhas que deu. Porque essa massa aqui que vai ajudar a firmar esses arames agora nessa parte final. Pessoal, se inscrevam no nosso canal. Dê um joinha para ajudar na divulgação dos nossos vídeos. Não se esqueçam, compartilhe os nossos vídeos para poder ajudar no crescimento do nosso canal. Mais uma vez, muito obrigado por estar conosco. Aí, tá vendo? Que ficam umas imperfeiçõezinhas? Não tem problema. Tá na hora ainda de consertando. A gente vai pegando a nossa faquinha e vai com muita calma, vai passando a faquinha. Essas imperfeiçõezinhas não tem problema, isso vai sumir. A gente vem. Aí, tá vendo? Ficou mais perto do perfeito. Mas não fica perfeito porque isso é o charme do artesanato. O charme do artesanato é ter os detalhes do artesão. Pronto. Agora, o que que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o buraquinho para poder colocar o parafuso, para a pessoa colocar o parafuso e prender esse porta-chaves na parede. Então, nós vamos mirar aqui. Aqui eu tenho uma tampa de canetinha. Tá vendo? Que ajuda bem a fazer, porque dá mais ou menos a largura do parafuso. Eu meço mais ou menos no meio do porta-chaves, para poder dar uma boa estrutura nele. No meio dele. E vou fazendo um buraquinho. Vou girando devagar. Vou girando e tiro. Aí a massinha fica aqui dentro, ó. Balançou, ela saiu. Pronto. Feito o buraquinho para poder colocar o parafuso, agora nós vamos fazer os desenhos definitivos das nossas araras, para que na hora que nós formos pintar, a gente consiga colocar várias cores para ela ficar bonita.
Então, nós vamos... Isso aqui eu já tô fazendo mais ou menos de cabeça, porque eu já fiz várias peças dessa. Mas aí, você pega o desenho que você procurou, que você viu numa revista, na internet, aonde você achar, e vai fazendo molde, as linhas conforme o seu desenho. Então, aqui, eu vou fazer o meu molde. Então, é isso, pessoal. Olha como é que ela ficou. Ela já ficou toda formadinha. Nós vamos agora tirar essa peça e vamos levar pra sombra para secar por 24 horas. Ela tem que secar na sombra. Por quê? Porque essa secagem tem que ser lenta. Porque se a gente coloca no sol para poder secar, corre o risco da peça rachar. Não agora, mas pode ser que ela rache agora, enquanto ela tá secando. E pode ser que ela rache mais pra frente também. Então, a gente sempre deixa a peça secando na sombra. Então, eu vou deixar minha peça lá e vou trazer a peça que eu já tenho adiantada para poder mostrar para vocês o acabamento final. Aqui eu tenho uma peça já finalizada, tá vendo? Depois que ela fica finalizada, olha como é que ela fica. Aí, nós vamos... Aqui eu tenho uma peça já seca. Ela secou por 24 horas na sombra. Agora eu vou dar vou tirar essas partes de imperfeições que fica do cimento, pra gente poder dar o fundo nela e depois fica pronta para poder pintar. Para eu poder tirar essas partes que estão fora, olha aqui, tá vendo? Fica umas lasquinhas. Eu vou usar uma faca que não seja de serrinha. Aí eu venho e vou passando na peça. Tá vendo? Vou passando. Vou raspando, tá vendo? Aqui, ó, nessa parte que eu fiz os desenhos, eu vou raspar de leve, só pra poder tirar essas partes de cima. Se você preferir, você pode usar uma lixa. Eu não gosto muito de usar a lixa, porque eu gosto desse acabamento que ela dá. Então, eu só passo a faquinha. Só para poder tirar essas rebabinhas de cimento que fica.
Prontinho, a nossa peça ficou toda lixadinha, tá vendo? Aqui nós temos o furinho, olha que o furinho tá do lado de cá. Do lado de lá ele deu uma funilada, não tem problema, a gente pega alguma coisa só pra tirar a rebabinha que deu. Aí agora nós vamos passar um fundo branco. Esse fundo branco que nós vamos passar, ele é de extrema importância, por quê? Porque esse fundo branco é o que vai ajudar na hora que nós formos pintar a peça, para a gente poder pintar a peça com qualquer cor que a gente quiser. Se a gente não passar o fundo branco por cima dessa peça de cimento, na hora que a gente jogar uma tinta, por exemplo, verde, amarela, ela vai dar interferência na cor do cimento e não vai ficar na cor que você deseja. Então, o fundo branco ajuda a neutralizar o efeito do cimento e, consequentemente, na hora que você jogar, na hora que você for pintar, se você usar uma cor mais clara, o cimento não vai interagir com a sua cor e vai ficar conforme você precisa. Agora nós vamos passar o fundo branco para poder preparar para a pintura. Agora nós vamos passar um fundo branco. A gente precisa, primeiro, coloca a sua peça em cima de um papelão, porque a sujeira que ficar vai ficar em cima do papelão, não vai fazer sujeirada para tudo que é canto. Eu sempre cubro a minha mesa de trabalhar com os plásticos, sabe? Porque esses plásticos aqui fica mais fácil, eu só junto eles, jogo a sujeira fora e aí o plástico tá pronto e eu não sujo muito a minha mesa. Aqui eu tenho uma tinta PVA branca, eu já diluí ela, tinta PVA branca. Se essa peça for ficar em um lugar que bata água constantemente, é interessante a gente impermeabilizar ela. Mas como é um porta-chaves, ela não vai ficar constantemente lá na chuva, ela não vai ficar recebendo água, então a gente coloca somente a tinta. Aqui eu tenho uma tinta PVA cor branca, pego um pincel e vou passar na peça. Bem generoso, pra ela tem que ficar um pouco molinha, tá vendo que a minha tinta tá mole? Ó, vê se vocês estão conseguindo ver, tá mole. Por que que ela tem que ficar um pouco molinha? Pra a tinta poder entrar nessas rachadurinhas que a gente fez. Tá vendo? Nos desenhos da peça. Nessas linhas que nós fizemos, pra tinta poder entrar. Então, a primeira mão de fundo tem que ser mais ralinha. Aí a gente vem aqui, passa. Passa na peça toda. Pessoal, se inscrevam no nosso canal, não se esqueçam, se inscrevam no nosso canal, ative o sininho para não perder os... Eu agradeço vocês por estar assistindo os nossos vídeos, prestigiando o nosso trabalho. No fundo aí vocês devem estar escutando a minha bebê conversando, porque como eu tô gravando o vídeo, ela tá achando que eu tô conversando com ela. Aí nós vamos passando o fundo. Pronto. Agora nós vamos pegar uma parte da tinta um pouco mais grossa do que... Nós vamos colocar um pouco mais de tinta aqui para deixar ela um pouco mais grossa. Eu vou passar por cima aqui agora. Um pouquinho mais grossa. E vamos passar mais uma demão. Não precisa esperar secar não, isso aqui é só um fundo. Não precisa esperar secar entre as demãos, não. Porque o cimento puxa a tinta muito fácil, sabe? Como ele não está impermeabilizado, a peça não está impermeabilizada, ela puxa a tinta rápido. Se ela tivesse impermeabilizada, ela demoraria a puxar um pouco. Porque essa é a função do impermeabilizante, né? Não permitir que a água entre. A gente passa a tinta também nesses araminhos aqui, ó. Eu gosto, para ficar um acabamento bonito, eu gosto de pintar as costas. Não é obrigatório. Mas eu gosto, porque eu acho que a peça fica mais limpinha. E como eu faço por encomenda, eu acho que ela fica mais bonita. Não gosto de deixar a parte de trás no cimento puro, não.
eu passo a tinta, um fundo também na parte de trás. Depois desse fundo pronto, a gente deixa secar até que ela fique seca ao toque. Você encosta na peça e essa tinta não saia na sua mão. E você pinta conforme você deseja. Eu vou deixar aqui no final do vídeo vários modelos de pintura que nós já fizemos. Aí você pinta conforme você deseja. Sempre eu utilizo a tinta PVA e depois eu jogo uma camada final de verniz para poder dar um brilho. Depois eu vou fazer uma segunda parte desse vídeo, na parte da pintura, mostrando vocês como que eu faço a mistura das cores e pinto a nossa arara. Então é isso, a nossa arara ficou pronta. Se você gostou, dê um like, ative o sininho para não perder as notificações dos próximos vídeos, se inscrevam no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos para poder ajudar o nosso canal a crescer. Muito obrigada por estar conosco mais uma vez. Tchau, pessoal, até o próximo.